Olá, continuamos a nossa reflexão sobre os ensinamentos do Senhor Jesus. Nós estamos em Mateus 16 e a partir do verso 24, o Senhor ele vai falar assim: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós temos aqui nesse ensinamento de Jesus algumas orientações, alguns pontos que eu considero muito importantes para a gente estar meditando neles hoje, que é assim. Jesus ele vai falar, se alguém quiser. Então, não é obrigatório, é voluntário, é totalmente opcional. É intencional de cada um, escolha de cada um, de maneira alguma é impositivo. A segunda questão, que é bem interessante a gente pensar, é que Jesus ele vai dizer assim, negue-se a si mesmo. O que seria negar a si mesmo? Ora, se você vai seguir alguém, você vai ter que andar no caminho que aquela pessoa anda, na velocidade que ela decide andar, certo? Vamos pensar assim, nós vamos para um determinado destino e eu não sei o trajeto e cada um vai no seu carro. Então você me diz, Rose, segue o meu carro que a gente vai chegar lá juntos. Então eu vou pela estrada que você escolher, na velocidade que você escolher, e eu posso até pensar assim, deve haver uma estrada melhor, mas essa é a estrada que você escolheu seguir e eu escolhi de seguir. A gente podia ir mais rápido, ou então a gente podia correr menos, ou a gente podia fazer algumas paradas, enfim. Toda uma estrutura de viagem que eu costumo fazer, quando eu caminho só, eu vou abrir mão e vou adotar para essa viagem a sua estrutura escolhida para essa viagem, porque eu decidi te seguir. Então, esse negar a nós mesmos, a primeira opção que a gente vai fazer é de deixar o nosso conhecimento, a nossa maneira de pensar, os nossos posicionamentos, a gente vai deixar guardado e a gente então vai seguir os preceitos de Cristo, a gente vai andar conforme Ele anda. E vou te falar, até mesmo na caminhada espiritual, às vezes a gente pensa assim, essa bênção podia vir mais rápido. Ou então, o processo poderia ser mais lento. Então, a gente acaba substituindo em nós tudo aquilo que para nós é essencial, é verdadeiro, é certo. Não é que a gente vai deixar de pensar, a gente não vai se tornar máquinas, a gente não vai se tornar autônomos, mas a gente vai substituir os nossos pensamentos, os nossos preceitos, pelo de Cristo, porque nós decidimos segui-lo. E aí o mestre indo à frente, com certeza nós chegaremos a um destino bom, a um destino que nos fará bem, porque acreditamos nele. Eu vou seguir você numa viagem rumo a um destino que eu não conheço, se eu confiar em você. E confiando em você, eu vou seguir ali a rota que você determinar, na velocidade que você determinar e tudo mais. Da mesma maneira, se nós confiarmos em Cristo e nós decidirmos seguir a Cristo, então a gente vai na estrada que Ele vai, na velocidade que Ele vai e tomando atitudes, tendo ações e reações, as quais Ele vai nos orientando. E o terceiro ponto que eu considero importante, que ele diz assim, tome a sua cruz. Ele não vai dizer assim, leve a minha cruz, ou então, me ajude para com a minha cruz. Não, ele diz assim, você leva a sua cruz. E eu fiquei pensando, o que seria a nossa cruz hoje, no contexto de hoje? Naquele contexto de Cristo, o país onde Jesus nasceu e viveu estava naquele momento dominado por uma outra nação. Então, as leis que estavam vigentes eram as leis daquela nação que os dominava. E quem descumpria e caía nesse quesito de crucificação, receberia essa crucificação. Se fazia, adotava-se essa punição, essa morte por crucificação, principalmente para crimes considerados mais graves ou crimes contrários ao governo que estava dominando aquele país. Então, a cruz para aqueles que, digamos assim, não cumpriam a lei daquele país dominante,
A cruz era consequência dos atos. No caso de Jesus, Jesus não foi crucificado porque ele estava descumprindo as leis daquele país que dominava. No caso de Jesus, a cruz foi consequência de uma escolha de amor. O texto áureo da Bíblia diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. E Jesus, ele espontaneamente se entregou por amor. Então, muitas vezes, a nossa cruz, além dela ser consequência das nossas escolhas, inclusive da nossa escolha de seguir o Mestre, ela também vai ser consequência do amor pelo meu próximo, do amor que eu tenho que ter por mim e do amor que eu tenho que ter pelo meu próximo. Então, a minha escolha de amar me trará também consequências. Eu preciso investir em sentimento, em empatia, doação, doar o meu tempo, doar muitas vezes o meu recurso, doar muitas vezes o meu ombro amigo, o meu ouvido só para ouvir, o meu coração para amar, entender, aceitar. E muitas vezes essa é a nossa cruz, é a cruz da escolha do amor, que foi a escolha que Jesus fez, né? Jesus, ele escolheu amar, e amar até o limite máximo. Por isso ele recebeu uma cruz, por amor. Então o Senhor, ele vai dizer assim: se você quiser me seguir, se você entende que esse é o melhor caminho para a sua vida, e você decidir me seguir, negue a si mesmo, abra mão de tudo aquilo que você acredita ser o melhor caminho, e me segue, que eu vou te levar para um destino que vai ser bênção para a tua vida. Nesse negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir ao Mestre, está simbolizado a maior e a melhor das nossas escolhas, que é a escolha do amor. Que o Senhor nos abençoe, que Ele nos inspire todos os dias a seguir esse caminho que Ele nos propõe, a negar tudo aquilo que não vai abençoar a nossa vida e a fazer a escolha de amar o próximo. Que o Senhor te abençoe. Um abraço.